E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, peço que você curta, comenta, compartilha e se inscreve, principalmente essa última parte. No momento que esse vídeo está sendo gravado, esse canal está com 290 inscritos, então falta muito pouco para chegar a 300. Peço que encarecidamente aí, quem for novo no canal se inscreva, isso ajuda demais. Vamos bater essa meta aí, quem sabe, eu não sei, até o final da semana, final do mês, aí, um pouquinho mais otimista aí, final da semana. Enfim, o que eu vou falar no vídeo de hoje? A leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe. Hoje eu vou dar continuidade ao capítulo 5, parte 3. Portanto, aqui na descrição você vai encontrar, além dos links para apoio financeiro do canal, que podem ser feitos através de Nano, Bitcoin e Shitcoin via Pix, a moeda estatal, você também encontra os links para a playlist do canal com todas as leituras anteriores, ou seja, com os vídeos das partes anteriores. Recomendo fortemente que você veja os vídeos anteriores. Se você quiser continuar a partir daqui, tudo bem, depois você volta e assiste, enfim, aí fica a seu critério. Mas por padrão também aqui na definição, na descrição do vídeo eu vou deixar também os links das redes sociais. Isso tem todos os vídeos do canal. E para o capítulo 5 em específico, eu estou deixando dois links a mais, além do link da playlist, do livro, enfim, tudo que eu já falei anteriormente. Você encontra o livro para ser comprado na Amazon ou para ser baixado gratuitamente no Instituto Rothbard. E também na descrição tem um link do Instituto Rothbard, que é o capítulo 10 do livro Democracia, o Deus que Falhou, separado em um artigo para vocês lerem. Porque é muito importante, porque o Hoppe aqui, basicamente, vamos separar assim, esse é o Hoppe do passado, dos anos 80, esse livro é da década de 80. É o Hoppe falando sobre conservadorismo antes dele desenvolver a teoria de conservadorismo dele, que ele foi desenvolver no ano de 2001 no livro Democracia, um Deus que Falhou. Então, o Hoppe criticando conservadores aqui pode parecer meio estranho para uma galera que nunca tenha, que por exemplo só tenha consumido Democracia, o Deus que Falhou dele, que é a obra mais popular do Hoppe, e pode olhar e falar, caraca, mas peraí, mas o Hoppe está criticando conservadores, mas ele não é um conservador, então eu estou deixando na descrição para quem não está familiarizado com isso, ou tem essa confusão, o capítulo 10 da Democracia, Deus que Falhou na descrição, e também uma palestra do professor Jesus Huerta de Soto, brilhante economista austríaco de nacionalidade espanhola, que fez uma palestra muito boa falando sobre os erros do liberalismo. Então, também complementa a parte do capítulo, já que o Hoppe faz críticas a isso, mas enfim, depois no capítulo 10 ele vai aprofundar, e eu vou deixar também no capítulo 10 essa parte na descrição, mas enfim, capítulo 10 é quando chegar na vez do capítulo 10. Por enquanto estamos no capítulo 5. E especificadamente, para quem quiser acompanhar, eu estou no início da página 80, continuando exatamente do ponto de onde eu parei no último vídeo. Então, sem mais delongas aí, depois dessa intro um pouco longa, vamos dar início aí na leitura comentada. Palavras do Hoppe agora. Da perspectiva da teoria natural da propriedade, o sistema de propriedade do conservadorismo resulta novamente em agressão contra os direitos dos proprietários naturais. Proprietários naturais podem fazer o que quiserem com a sua propriedade, contanto que não modifiquem sem permissão a integridade física da propriedade de terceiros. Isso significa, particularmente, o direito que têm de modificar suas propriedades ou submetê-las a diferentes usos com a finalidade de adaptá-las para antecipar-se às mudanças na demanda e assim preservar ou possivelmente elevar o seu valor. E isso também dá a eles direito de colher privadamente os benefícios dos aumentos dos valores da propriedade que resultem de mudanças imprevistas na demanda, isto é, daquelas mudanças frutos da sorte que eles não previram nem realizaram. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que, segundo os princípios da teoria natural da propriedade, cada proprietário natural só está protegido contra a invasão física, a aquisição não contratual e a transferência dos títulos de propriedade, isso também significa que todos correm um risco constante e permanentemente de que, mediante as mudanças na demanda ou pelas ações realizadas por outros proprietários em suas propriedades, os valores irão cair abaixo de seu nível. Porém, de acordo com essa teoria, ninguém é dono do valor de sua propriedade e, portanto, a qualquer tempo, tem o direito de preservar e restaurar os valores de sua propriedade. Quando comparado a essa teoria, o conservadorismo visa precisamente tal preservação ou restauração de valores e sua distribuição relativa. Mas isso só é possível, obviamente, se for executada uma redistribuição na atribuição dos títulos de propriedade. Como os valores da propriedade de ninguém dependem exclusivamente de suas próprias ações realizadas com seu próprio patrimônio, mas também, e assim de forma inescapável, das ações realizadas por outras pessoas com os meios escassos sob seu próprio controle, além dos de outra pessoa, a fim de preservar os valores da propriedade, alguém, uma pessoa ou um grupo de pessoas, teria que possuir legitimamente todos os meios escassos, muito além daqueles que são efetivamente controlados ou usados por essas pessoas ou pelo grupo de pessoas. Além disso, esse grupo deve literalmente possuir todos os corpos das pessoas, uma vez que o uso que uma pessoa faz do seu corpo também pode influenciar, aumentar ou reduzir os valores existentes da propriedade.
Portanto, com a finalidade de realizar o objetivo do conservadorismo, deve ocorrer uma redistribuição dos títulos de propriedade, a revelia dos proprietários usuários dos recursos escassos, para as pessoas que, independentemente dos seus méritos passados como produtores, atualmente não usam ou adquirem por contrato aquelas coisas cuja utilização levou à mudança na distribuição de valores. Ou seja, esse parágrafo aqui é bem longo. O que o Hoppe está querendo colocar aqui? Ele está querendo dizer que, na prática, para você manter a preservação de valor, uma coisa que muitos conservadores usam, esses neocon-estatistas, e, de novo, conservador que eu estou usando aqui, o termo, é nos termos que o Hoppe está discutindo. Então, portanto, não são os conservadores libertários, conservadores hoppianos. Quando eu falar conservadores hoppianos, vocês sabem que eu estou me referindo a esse tipo de conservadores. Mas esses conservadores estatistas, de maneira geral, eles têm muito esse valor de, vamos manter o valor das coisas, que não sei o quê. Só que assim, o valor das coisas não é estático, não é uma coisa que você consegue preservar. Querem um exemplo disso prático? Quanto vale uma máquina fotográfica de filme hoje em dia? Quanto você pagaria por uma? Sei lá, talvez... Digamos que você seja uma pessoa normal, não seja algum colecionador que queira ter aquilo porque, sei lá, você coleciona isso, coleciona coisa antiga que não tem mais uso. Talvez, se alguém te desse de graça, você aceitaria? Tá, beleza, mas sei lá, se alguém te oferecesse por R$20, você aceitaria? Não, acho que não... Não, acho que pra mim não vale. Então, é um exemplo. Mas se a gente voltasse, sei lá, 20 anos no passado, talvez um pouquinho mais, uns 25 anos no passado, lá pra 1997, 1996, mais ou menos. Cara, se alguém te desse uma máquina fotográfica com filme, você ia ficar muito grato, porque era uma coisa bastante valiosa, porque era a forma que as pessoas tinham de tirar fotos na época. Você tirava foto, tinha um rolo de filme dentro, e aí você levava para um fotógrafo e ele revelava a foto. Então, tem essa questão. Hoje em dia, muitas das pessoas do que eu tô falando aqui vão perguntar e falar, cara, que raio que é isso? Porque, tipo, você tira foto e você posta no Instagram e a foto fica lá, basicamente. Então, essas mudanças de valor. Então, como é que você vai, por exemplo, nessa teoria de conservadorismo, preservar o valor de uma câmera fotográfica de filme? Não tem como, você não consegue fazer isso. Então, é um exemplo desse ponto. Inclusive, hoje, isso... Até um fato curioso aqui, a Kodak, ela faliu por causa disso, porque um dos funcionários dela inventou a câmera digital. E o cara da Kodak achou que aquilo ali não ia ter valor nenhum, então o que não tem valor nenhum hoje é a Kodak. Então, fatos curiosos. Mas enfim, seguindo aqui. Palavras do Hoppe novamente. Com esse entendimento, a primeira conclusão em relação ao efeito econômico geral do conservadorismo é a seguinte. Com os proprietários naturais das coisas sendo completa ou parcialmente expropriados para beneficiar os não usuários, não produtores e não contratantes, o conservadorismo elimina ou reduz o incentivo dos primeiros de fazer algo em relação ao valor da propriedade existente e adaptar-se para as mudanças na demanda. Os incentivos para estar atento e se antecipar às mudanças na demanda, para ajustar rapidamente a propriedade existente e usá-la de uma maneira consistente com essas circunstâncias alteradas, para aumentar os esforços produtivos, poupar e investir são reduzidos, enquanto os ganhos possíveis desse comportamento não podem mais ser apropriados de forma privada, mas serão socializados. Mutatis mutandis, cresce o incentivo para não fazer nada de forma a evitar o risco permanente da queda dos valores de sua propriedade para um valor inferior ao nível atual, enquanto as possíveis perdas desse comportamento já não têm que ser mais privadamente apropriadas, pois também serão socializadas. Dessa maneira, como todas essas atividades, prevenção do risco, alerta, capacidade de adaptação, trabalho e poupança, têm alto custo e requerem tempo e, possivelmente, o uso de outros recursos escassos que poderiam ser usados de formas alternativas para o lazer e consumo, por exemplo, haverá menor disponibilidade das primeiras atividades e maior das segundas, e, como consequência, o padrão geral de vida cairá. Por isso, ter-se-á que concluir que o objetivo do conservadorismo de preservar os valores e a distribuição de valores existentes entre diferentes indivíduos só pode ser cumprido às custas de uma queda geral relativa no valor global dos bens recém-produzidos e da manutenção dos antigos, ou seja, de uma redução na riqueza da sociedade. Ou seja, é um pouco aqui que o Hoppe vai que eu estava comentando. Evidentemente, uma câmera fotográfica hoje ela é menos valiosa do que uma câmera digital. Porém, se fosse aplicada a teoria do conservadorismo, esse socialismo aos modos conservador, basicamente teria que se manter a câmera. Por quê? Porque é antigo, porque é bonito, porque é perene, enfim, coloque qualquer valor aí que conservador estatista evoca para defender socialismo. Então, é mais ou menos nessa linha que o Hoppe está indo aqui nesse parágrafo. Seguindo aqui. Provavelmente já deve ter se tornado evidente que, do ponto de vista da análise econômica, há uma impressionante semelhança entre o socialismo do conservadorismo e o socialismo social-democrata. Ambas as formas de socialismo incluem uma redistribuição de títulos
de propriedade à revelia dos produtores contratantes para não produtores não contratantes. E ambos, desse modo, separam os processos de produção e contratação da aquisição total. Separam os processos de produção e contratação da aquisição real de renda e riqueza. Ao fazê-lo, ambos transformam a aquisição de renda e de riqueza em uma questão política. Isso é, num problema em cujo desenvolvimento um grupo de indivíduos, ou um indivíduo no caso, ele coloca entre parênteses, um grupo de ou indivíduos, impõem a sua vontade sob o uso dos meios escassos sobre a vontade de virando a página aqui, outro indivíduo relutante. Ambas as versões de socialismo, embora em princípio reivindiquem a propriedade integral de toda a renda e a riqueza produzida em nome de não produtores, permitem que seus programas sejam implementados de forma gradual e realizados em vários níveis. E ambos, em consequência de tudo isso, devem, na medida em que a respectiva política é efetivamente promulgada, conduzir a um empobrecimento relativo. A diferença entre o conservadorismo e o que foi rotulado de socialismo social-democrata reside exclusivamente no fato de que eles apelam a pessoas diferentes ou a sentimentos diferentes nas mesmas pessoas, na medida em que preferem uma forma diferente na qual a renda e a riqueza expropriada dos produtores de maneira não contratual é, em seguida, redistribuída aos não produtores. O socialismo redistributivo atribui renda e riqueza a não produtores independentemente de suas realizações passadas como proprietários da riqueza e beneficiários de rendimento, ou até mesmo tenta eliminar as diferenças existentes. Por um lado, o conservadorismo aloca a renda para não produtores de acordo com a sua renda desigual anterior e a sua posição na riqueza, e visa estabelecer a distribuição de renda existente e os diferenciais de renda existentes. Nota 79 aqui. Aqui o Hope referencia um cara chamado D.M.C. Wright. Livro Capitalismo, Nova York, 1951, página 198. A citação aqui. Escreve corretamente que ambos, liberalismo de esquerda ou social-democracia e conservadorismo, resultam em expropriação parcial de produtores contratantes. Em seguida, porém, ele tira conclusões equivocadas sobre a diferença entre ambos quando haver com uma discordância em relação até quando essa expropriação deveria avançar. Na verdade, social-democratas e conservadores discordam quanto a isso. Ambos têm seus radicais e seus moderados. O que os torna social-democratas ou conservadores é uma concepção diferente sobre as quais grupos devem ser favorecidos em detrimento de outros. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar nessa nota aqui? Que não tem uma discordância assim entre um socialista conservador e um socialista social-democrata sobre que alguém tem que ser roubado e alguém tem que ser favorecido. A discussão deles é assim, é quanto que vai ser roubado e quem vai ser favorecido. O roubo e o favorecimento não tem discussão, eles concordam que tem que haver isso. Eles vão brigar porque assim, por exemplo, o socialista social-democrata quer roubar dinheiro para o partido, quer dar dinheiro para a Uni, para a União de Estudante, para sindicato, para pelego vagabundo. Já o socialista conservador, ele quer dar dinheiro, sei lá, para a igreja, para a instituição de caridade, para não sei quem, sei lá, para alguma campeã nacional, alguma coisa do tipo, entendeu? É um mix, basicamente, de ideias burras se digladiando entre si e achando que a minha ideia é mais inteligente que a sua, só que na verdade são dois idiotas discutindo. Basicamente é isso. Enfim, seguindo aqui. A diferença é, portanto, meramente sociopsicológica. Ao favorecer diferentes padrões de distribuição, eles concedem privilégios a diferentes grupos de não produtores. O socialismo redistributivo favorece particularmente os despossuídos no grupo de não produtores e prejudica os que têm alguma coisa no grupo de produtores. E, consequentemente, tende a encontrar seus apoiadores, sobretudo entre os primeiros e os seus inimigos entre os segundos. O conservadorismo concede vantagens especiais para aqueles que possuem algo e estão no grupo dos não produtores e prejudica particularmente os interesses dos despossuídos que estão entre as pessoas produtivas. E assim tende a encontrar seus apoiadores, principalmente nas classes dos primeiros, espalha aflição, desespero e ressentimento entre os do segundo grupo de pessoas. Ou seja, o Estado basicamente forçando indivíduos que deveriam cooperar entre si para se tornarem inimigos. Nada de novo. Mas embora seja verdade que os sistemas de socialismo são muito parecidos de um ponto de vista econômico, a diferença entre eles no que se refere às suas bases sociopsicológicas ainda tem impacto sobre as suas respectivas economias. Na verdade, esse impacto não afeta as consequências do empobrecimento geral resultante da expropriação dos produtores, conforme explicado acima que ambas têm em comum. Em vez disso, influencia as escolhas que o socialismo social-democrata, de um lado, e o conservadorismo, de outro, fazem entre os instrumentos específicos ou entre as técnicas disponíveis para atingir seus respectivos objetivos distributivos.
A técnica favorita do socialismo social-democrata é a da tributação, como descrita e analisada no capítulo anterior. Obviamente, o conservadorismo também pode usar esse instrumento. E, de fato, deve usá-lo de alguma forma, mesmo que seja apenas para custear a execução de suas políticas. Mas a tributação não é sua técnica predileta e a explicação pode ser encontrada na psicologia social do conservadorismo. Destinada à preservação de um status quo de posições desiguais de renda e status, a tributação é um instrumento muito progressista para se atingir os objetivos conservadores. Recorrer à tributação significa permitir que as mudanças na distribuição de riqueza e renda aconteçam primeiro e somente depois delas passarem a existir, corrige-se novamente as coisas e restaura-se a antiga ordem. No entanto, agir dessa forma não só provoca sentimentos ruins, especialmente entre aqueles que, através de seus próprios esforços, melhoraram sua posição relativa e depois foram novamente expropriados, mas também por deixar o progresso acontecer e em seguida tentar desfazê-lo. O conservadorismo enfraquece sua própria justificativa, ou seja, seu argumento que uma dada distribuição de renda e de riqueza é legítima porque é o que sempre tem dado resultado. Portanto, o conservadorismo prefere, em primeiro lugar, que as mudanças não ocorram em que acha adequado utilizar medidas políticas que prometam realizá-las ou que ajudem a torná-las menos evidentes. Bom, eu vou concluir essa parte por agora, porque está mais ou menos na faixa ali que eu estou mirando, mais ou menos de 15 a 20 minutos, às vezes passa um pouquinho porque o assunto se desenrola, mas aqui o Hope ele vai começar a falar sobre 3 tipos de medidas políticas, então meio que ele está encerrando esse caminho e indo para um novo. Eu vou parar aqui na página 83, no final dela, e aí eu vou seguir a leitura comentada na próxima parte. Para você que chegou até aqui, agradeço pela view aí, isso ajuda bastante, especialmente quem chegou até o final, isso é muito importante. Eu sei que é um assunto um pouco mais complexo, mas enfim, se faz necessário. É um livro bastante complexo, bastante importante, um dos pilares da teoria austríaca, vamos colocar assim, e do anarcocapitalismo também. Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, novamente reforçando, chequem todos os links na descrição, tem todos os links relevantes, link do livro, playlist, redes sociais, apoio financeiro. Se inscrevam, principalmente, isso é muito importante pra mim, o canal tá quase com 300 inscritos, estamos na beira aí dos 300 inscritos, só mais 10 pessoas aí já chega lá. E é isso, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.